Assista agora Jornal 360. Oferecimento. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você. No ecossistema de inovação brasileiro, diversos desafios estruturais e oportunidades coexistem, moldando a capacidade do país de competir globalmente em termos de inovação e desenvolvimento tecnológico. A despeito de seu potencial, o Brasil enfrenta barreiras significativas que dificultam o avanço rápido no cenário da inovação global. Um dos principais desafios é a digitalização, essencial para impulsionar a produtividade e a inovação. Culturalmente, o Brasil possui uma complexidade única que reflete em seu mercado de inovação, a diversidade regional e as disparidades econômicas dentro do próprio país apresentam tanto oportunidades quanto desafios para novas startups e tecnologias que buscam se estabelecer no mercado brasileiro. Institucionalmente, embora existam esforços consideráveis para impulsionar a inovação, como a criação de incubadoras e parques tecnológicos, o país ainda luta para criar um ambiente mais propício ao empreendedorismo, devido à burocracia e à falta de uma política mais robusta. Enquanto o Brasil avança em algumas áreas, como o aumento de startups e também de unicórnios tecnológicos, ainda há um caminho considerável a ser percorrido, para que o país atinja uma maturidade de inovação comparável às grandes nações líderes desse setor. A integração entre políticas públicas eficazes, investimentos em tecnologia e uma maior colaboração entre universidades, indústria e governo será essencial para superar esses desafios e maximizar o potencial inovador do Brasil. No programa de hoje eu converso com o Arthur Avelar, que é líder do Hub de Inovação do Moinho, e também converso com o Fabrício Svieski Moreira, que é analista de negócios do Sebrae Minas. Nós estamos no ar. Olá, uma boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal 360 aqui na nossa TV Poços. Como vocês viram, eu já recebo duas pessoas queridas. O Fabrício já esteve aqui com a gente, sempre que ele vem, ele traz coisas boas, empreendedoras, cheio de inovação. Então, eu fico muito feliz quando você vem. Seja bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite, Carol. Prazer te receber, Fabrício. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Você está aqui com a gente. Nós temos o Arthur, que está a caminho. Ele teve aí um pequeno atraso no voo. Enquanto isso, eu vou bater um papo aqui com o Fabrício, né? Até o Arthur chegar e compor aqui com a gente este programa para a gente falar não só de inovação, né, de tecnologia, mas de grandes novidades que estão chegando aqui em Poços de Caldas. Antes de eu falar do que vem por aí, eu quero saber do Sebrae. Vamos voltar um pouquinho aqui antes de a gente falar do empreende, o que está acontecendo, Fabrício, porque essa semana, inclusive, eu estive com algumas pessoas com ideias muito boas, pessoas líderes de comunidades, de eventos, e que muitas vezes falta encontrar o caminho. Eu, inclusive, passando aí à sua frente, citei o Sebrae. O Sebrae tem esse braço aberto para receber aquela pessoa, não tem, Fabrício? Vocês escutam uma ideia, vem a possibilidade daquilo acontecer. Isso existe aqui, não existe na nossa cidade? Sim, com certeza. O Sebrae está de portas abertas para desenvolver o empreendedorismo, né? A gente tem um propósito, através do estímulo ao empreendedorismo, transformar vidas, porque a gente sabe que é o sonho das pessoas muitas vezes é empreender, isso envolve várias famílias, né? E o empreendedorismo está em vários tipos e setores diferentes da nossa economia. Então o Sebrae ele escuta, né, porque cada caso é um caso. Verdade. E traz diversas soluções que são customizadas e apropriadas para cada momento dessa jornada do empreendedor. Desde quem precisa trabalhar a cultura do empreendedorismo mesmo, que começa nas escolas. Hoje a gente trabalha com educação empreendedora. Excelente. Para quem tem um negócio, tem uma ideia de negócio, quer transformar isso num negócio, não sabe como. Isso, foi isso aí que vieram atrás de mim. Eu falei, gente, o caminho de vocês chama Sebrae. O pessoal lá tem assim o beabá, o passo a passo, para te ensinar como é que você bota essa ideia no papel e faz ela realmente acontecer, não é isso?
Perfeito. Passo a passo, né, Fabrício? Exatamente, porque a ideia hoje, sabe quanto que vale uma ideia, Carol? Pois é, Fabrício. Nada. Mas precisa tirar ela da cabeça, né? Botar ela no papel mas e são fazer coisas acontecer, maravilhosas. né? Exatamente. E a inovação é isso, o pensamento inovador é quebrar um pouco desse medo. Nossa, vou Legal. compartilhar minha ideia, alguém vai roubar? Não, a gente vai ajudar a construir, colocar no papel através de metodologia, através de uma trilha que já percorreram, né? Ao invés de sair desmatando e tentar fazer sozinho. E é tão bacana o que você está falando, gente, porque assim, né? Antes, né, lá atrás existia essa mentalidade, né, fechada, essa mentalidade pequena, né, grandes empreendedores, grandes nomes achavam que, né, se falasse sobre o seu negócio, né, alguém copiaria a ideia, faria melhor. E hoje, né, os CEOs, os grandes líderes de empresas já entenderam que é exatamente o oposto a isso. Quanto mais eles partilham, quanto mais eles compartilham do caminho que eles percorreram, daquilo que eles fizeram, que eles não fariam de novo, ou aquilo que deu muito certo, eles entendem que mais impacto eles têm, não só ali nos próprios colaboradores, mas em todos os empresários, os empreendedores que veem aquela pessoa como um líder. Mas penso eu que você compartilhar é liderar. Aquela pessoa hoje, que é aquela pessoa fechada, ela vai chegar num lugar, mas ela não vai muito longe, não tem como. Você precisa, todo mundo precisa de alguém do lado, gente, né? E parece clichê, todo clichê existe clichê porque ele esconde um fundo de verdade, né? Junto a gente chega mais longe. As pessoas precisam perder esse medo de falar sobre negócios, de uma ideia, não é, Fabrício, de que achar que se eu falar sobre aquilo, alguém vai me copiar, não é isso? Então, chama as pessoas, em vez de copiar, vamos sentar juntos e somar para fazer acontecer, não é isso? Perfeito. E é uma capacidade que pode ser desenvolvida. Tem gente que tem esse perfil mesmo de guardar, tem brilhantes ideias, mas aos poucos não tira do papel, vai experimentando, né? E contribui com o desenvolvimento. Não, e é maravilhoso, gente. Impactar vidas, impactar pessoas, desenvolver pessoas, ajudar uma pessoa, você ganha muito mais do que ela, na verdade. Fabrício empreende, está chegando aí, eu te falei sobre ele na semana passada, né? Até a gente trouxe aqui uma mensagenzinha do Otávio. E o negócio é grande. Sim, sim. O negócio, assim, tem nomes gigantes aí do mercado. Então, eu acredito ser um marco significativo aqui para Poços de Caldas. Você pode contar para a gente um pouquinho mais sobre o conceito central e a inspiração para a criação desse evento em Poços? Sim, perfeito. A gente enxerga que Poços de Caldas está no momento de crescimento, de expansão em diversas vertentes, seja no turismo, na gastronomia, na parte da saúde, que também está fortalecendo, na inovação que a gente celeiro de empreendedores. Exatamente. E agora a gente fez um movimento, né, das pessoas entenderem a mentalidade, nossa, eu preciso participar disso, e ao invés de ir para os grandes centros, pagar um valor muito alto, por que não a gente trazer grandes nomes, experiências significativas para a cidade, para trabalhar desde a mentalidade do empreendedor, para ele poder transmitir isso para a equipe, para desenvolver lideranças, e também nas principais áreas de negócio, para conseguir vender mais, gerar parcerias estratégicas, trabalhar habilidades técnicas e comportamentais, sim, considerando esse mundo que a gente vive hoje muito diferente. Totalmente, então, né? A ideia é realmente trazer uma oportunidade para que a cidade se desenvolva com base no empreendedorismo. Não só de quem já tem um negócio, mas para quem também está pensando em entrar nesse universo, boas práticas e um caminho mais claro, né? Então, nada melhor que trazer pessoas inspiradoras aí do mercado. Não, gente, são grandes players aí do mercado. A gente vai falar aqui no decorrer do programa, mas eu tenho certeza que ou você segue algum deles ou todos eles, mas tenho certeza que você já os viu em redes sociais, em TVs, já ouviu podcast, porque são grandes nomes mesmo. Eu brinquei na semana passada, eu falei, olha, é difícil a gente ver tantos nomes de peso reunidos em um único evento, porque geralmente tem um evento e aí você tem uma palestra magna, uma palestra master, que você traz um nome, mas esse não. Esse ele é feito inteiro de palestras masters. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero chamar muito a sua atenção porque a vacina da gripe está em baixa, não atingimos a meta ainda em Poços de Caldas. Eu sei que está calor, não é um calor que a gente tem esperado para o outono de Poços. E aí muitas vezes a gente esquece que vai chegar o frio, não vai demorar, gente. E aí é muito mais fácil das pessoas griparem nessa época. Então, vá vacinar contra a gripe, faltam apenas 40 dias para acabar a campanha e não atingimos ainda a meta aqui da nossa cidade. Então, trouxe uma matéria para você com maiores informações.
Está baixa a procura pela vacina contra a gripe em Poços de Caldas, motivo de preocupação para o setor de imunização da cidade. Nós estamos aí com a campanha de influenza que iniciou no dia 25 de março e que tem previsão de término para 31 de maio. E até o momento nós temos apenas 28% da nossa população vacinada. A totalidade, né, de grupos prioritários que o município contempla é em torno de 61 mil pessoas, entre idosos, crianças, gestantes, profissionais da saúde, professores, e até o momento nós temos uma pequena procura para a vacina de influenza. E isso nos preocupa muito, porque a influenza é uma doença que pode gerar complicações, principalmente a esses grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e gestantes. E nós temos, então, uma baixa procura, principalmente desse público também. Apenas 28% das pessoas se vacinaram contra a influenza em Poços de Caldas até o momento. A Secretaria de Saúde precisa imunizar 42.631 pessoas que fazem parte da campanha, que falta 40 dias para encerrar. A gente vem aqui pedir, né, para toda a população de idoso, de gestante, compareça à sala de vacina, faça a sua vacina de influenza, lembrando que a vacina leva, em média, 10 dias para gerar proteção, né? Então, quanto antes se vacinar, mais rapidamente nós estaremos protegidos. Ainda não há confirmação sobre a ampliação da vacina para a população em geral. O ano passado, né, quando terminou o período da campanha, o PNI liberou a vacina a toda a população, mas a gente não pode afirmar que isso vai acontecer. Acreditamos que sim, né, porque o Ministério tem priorizado os grupos prioritários e depois ele costuma estar liberando essa vacinação, mas ainda a gente aguarda a informação oficial. Vocês podem... Estamos de volta aqui com o Jornal 360 e o Arthur acabou de chegar aqui nos nossos estúdios. Literalmente acabou de chegar lá do voo correndo e veio atender a gente gentilmente. Então deixa eu dar uma boa noite. O Arthur, ele é líder do Hub de Inovação do Moinho e também vai participar deste programa para a gente falar sobre todos esses assuntos e deixar você sempre bem informado. Seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite. Prazer te receber, Arthur. Imagina, o prazer é meu. Eu tenho muito orgulho de ser mineiro. Eu gosto muito do sotaque. Você não precisa nem falar que você é de Juiz de Fora. Na hora que você fala assim, uma boa noite, já entregou. E eu sou orgulhosamente nascido em Juiz de Fora. E é um prazer conhecer a cidade de Minas. Primeira vez que você vem a Poços? Sim, é a primeira vez que eu venho aqui. Você vem a Poços? Ah, muito bom. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. A gente agradece, sabe aí da correria, que muitas vezes a gente depende, né, de voo, de chegada, mas estou muito feliz que você está aqui com a gente. O Fabrício é habituê já da TV Poços aqui, ó. E, inclusive, eu vou convidar o Fabrício não só para ser entrevistado hoje, mas como para participar da entrevista comigo, me ajudando a entrevistar aqui o Arthur. Opa. Porque Poços de Caldas está em fase também aí de uma implantação também de um ecossistema de inovação. Então você tem muito a ensinar aqui pra gente. Arthur. E aprender também, podem ter certeza. Eu quero começar te conhecendo, falar um pouquinho sobre você, né? Como eu disse, o Fabrício já esteve aqui com a gente. A gente vê bastante o Fabrício nos eventos do Sebrae, ele está sempre lá. E aí a gente quer conhecê-lo. Você pode contar pra gente um pouquinho dessa história? Perfeitamente. Eu costumo dizer que eu tive muitas oportunidades na vida. E eu gosto de partir daí porque em muitos momentos a gente fala sobre meritocracia, sobre trabalho, e acho que é super importante mesmo. Acho que quanto mais as pessoas se esforçam, mais sorte elas têm. Mas, para mim, meritocracia é muito o quanto de quilômetros que você caminhou, não necessariamente em qual quilômetro você está. Então, eu sempre gosto de reconhecer, né, esse meu ponto de partida, porque eu acho que num país tão grande, tão diverso e em muitos momentos tão complexo, né, como o Brasil, eu sempre fiz essa análise, né, poxa, por que eu tenho essas oportunidades e outras pessoas não têm? Sim. E a minha vida ela foi muito marcada por tentar converter todas essas oportunidades em melhoria na qualidade de vida para as pessoas e tudo mais. Eu sempre fui muito ativo nas comunidades que eu fiz parte. Você é muito jovem ainda. Você é muito jovem. Obrigado. Eu costumo dizer que as minhas olheiras, hoje eu cortei o cabelo para vir para cá, né, gente? Já passou perfuminho. Passei um perfuminho, né? Tá bonitão. Mas eu tenho alguns cabelos brancos, isso acaba denunciando um pouco. Demais, aí. Mas toda essa trajetória, então, ela me levou a ser muito ativo nas comunidades que eu faço parte.
E hoje eu sou muito ativo na comunidade de empreendedorismo, na comunidade de inovação em Juiz de Fora. A minha formação é em engenharia de produção, mas me especializei ao longo do tempo em desenvolvimento de territórios, cidades, Agenda 2030, ecossistemas de inovação. E agora estou liderando o Hub de Inovação do Moinho, que é um empreendimento imobiliário lá em Juiz de Fora. Só que ele tem uma perspectiva que extrapola o empreendimento imobiliário. Por quê? A gente entende que a gente vive um momento, enquanto sociedade, muito sui generis, né? Muito específico, onde a gente tem que combinar todo o poder do conhecimento, da inovação, para a gente gerar um desenvolvimento que seja mais do que sustentável, mas que também seja regenerativo, né? Certo. Então, o Moinho diz que, e eu obviamente compartilho desse propósito, que a gente precisa projetar a cidade para um futuro melhor e mais sustentável. Então, o empreendimento imobiliário ele é um lugar para as pessoas pensarem a cidade de forma diferente, mas sendo mais pragmático. É um empreendimento imobiliário que é uma pequena cidade, uma cidade em 2 minutos, onde as pessoas podem morar, estudar, trabalhar, cuidar da saúde, ter acesso a compras, lazer, tudo no mesmo espaço. Então, isso é um pouco, obviamente que o ser humano é muito complexo, né? Mas isso é um pouco da minha trajetória. E mais uma vez, né? Estou muito feliz enquanto mineiro estar aqui com vocês. Muito bom, e seja muito bem-vindo. Agora essa pergunta vai para vocês dois. Vamos começar então aqui falando, já que você falou da parte de empreendedorismo, e o Fabrício é um empreendedor nato aqui, e acelera empresas e ajuda empreendedores a acharem o caminho, fortalecerem os seus caminhos. Quero saber que jovens empresas hoje criadas como startups ignoram muitas vezes formalidades, né? Atacam o coração das ineficiências sociais, né? E impactam a vida de pessoas, né? Então, esse novo ar empreendedor que a gente vê é capaz de antecipar tendências, vocês acham, de estabelecer novos padrões de consumo? Muito bom. Vamos lá. Vou deixar, senão eu vou monopolizar o debate. Não, é você primeiro. Você nunca esteve aqui com a gente, Fabrício é de casa, então vamos te ouvir primeiro. Vou pedir já que você licença. está no ecossistema, então vem falar sobre isso pra gente. O que você entende? Qual a sua leitura? Eu penso que a gente vive num mundo muito diferente. E num mundo que está mudando cada vez mais. Então, quando a gente hoje pensa, né, que essa juventude, e tem um número que eu gosto muito de dizer, de compartilhar sempre, que é a quantidade de jovens que a gente tem no Brasil, né? A quantidade de jovens no Brasil, ela é próxima da quantidade de pessoas adultas no Reino Unido, por exemplo, ou na Inglaterra, mas essa é a ordem de grandeza. Então, a gente tem uma população que é muito jovem, que cresceu, que aprendeu quase como nativos digitais, e que hoje precisam canalizar toda a sua criatividade, toda a sua potência criativa para algum instrumento que permita que elas gerem impacto positivo, né? Então, a gente tem uma juventude que fala muito sobre propósito, muito sobre transformação. Então, eu percebo que essa criação de novos produtos, elas vão servir para atender novas demandas de novas pessoas, e esse processo, né, interativo de novas gerações e principalmente de novas formas da gente conseguir endereçar soluções para esses problemas, é algo muito comum da nossa natureza. E esses assuntos, hoje em dia, tanto para juventudes quanto para pessoas que são jovens há mais tempo. Essa é uma outra expressão que a gente gosta de usar. Como é que é isso? É isso. Achei a minha categoria. Jovem é espírito. Jovem há mais tempo. Tem jovem que é jovem há mais tempo e tem gente que é jovem há menos tempo. Eu gostei dessa. Essa vontade, né, assim, de resolver problemas, seja no campo social, no campo ambiental, dentro desse contorno de empresas, empreendedorismo e, consequentemente, do contorno econômico, eu acho que é uma ótima forma da gente converter todo o potencial criativo dessas juventudes ou dessas jovens a mais ou a menos tempo para gerar impacto positivo. Isso é um pouco do que orienta ações e ecossistemas de inovação como um todo. Deixa eu te ouvir, Fabrício. Exatamente. Não, isso que o Arthur falou é muito importante, né? As pessoas nascem hoje, né? Geração alfa, geração Z, que a gente fala muito. Tanto tem nome, um né? Poder de consumo. O mais importante é entender que eles nasceram num outro momento, né, de transformação digital, e o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, eles nasceram na mão, né, na cabeça. Então o processo é mais ágil, mas também eles não têm a experiência que muitos dos empreendedores passaram. Então isso que a gente fala da intergeracionalidade, de diferentes gerações convivendo junto, né, uma com uma ideia que a gente estava falando anteriormente, com quem tem acesso a tecnologia, né, universidades para ajudar, mentores. Então isso, entrando um pouco já no papel do ecossistema, que é algo que dá o apoio ao empreendedor nas diferentes fases da jornada dele. Então, a gente vê que a startup, muitas vezes, ela tem um ciclo de vida menor,
mas tem uma tendência muito maior dela ser consistente e escalar no mercado, sem elevar muito custo, impactar mais pessoas, se ela tiver pessoas boas por perto para poder dar esse suporte. Sim. Vocês acham que as startups estão reescrevendo o mercado? Eu acho que sim. E eu tenho dúvidas se elas são causa ou consequência dessa transformação do mercado. Ótima indagação. Porque, como a gente está comentando, né? O mundo mudou, o mercado mudou. E é impossível a gente pensar, por exemplo, eu estava vindo para cá e ouvindo um pouco sobre poços, né? E ouvi sobre os cafés vulcânicos. Se não for exatamente isso, vocês me perdoem, tá, pessoal? É isso mesmo. Tô aprendendo um pouco sobre a cidade. Não tem como a gente falar que isso, em certa medida, não é inovação. Só que hoje em dia, com a quantidade de tecnologia que a gente tem, é difícil você dissociar o que é algo inovador e o que é algo tecnológico. Eu concordo. Então, hoje se a gente fala sobre inovação em varejo ou inovação, por exemplo, em padarias. Poxa, uma padaria que hoje em Poços talvez atenda ou tenha ali um portfólio, um cardápio, você possa fazer pedido pelo WhatsApp, para mim é uma inovação. Mas está relacionado ao componente tecnológico. Então, essas duas questões elas são muito próximas hoje em dia. E as pessoas se confundem muito com isso. Se confundem. Também, né? Uma boa colocação. A turma tem dúvida. Primeiro, eu acho que startups, em algum momento, startup é um conceito que talvez, em alguns momentos, gere mais dúvida do que ajude, né? Eu tenho certeza. Particularmente, eu gosto de falar, eu tenho uma startup e tal. Eu falo assim, não, mas fala um pouco mais da sua empresa antes de eu querer julgar se ela é uma startup ou não. Mas eu acho que ideias inovadoras, acho que o Fabrício trouxe muito bem, que são escaláveis justamente pelo poder da tecnologia, eu acho que elas ajudam sim a transformar o mercado, mas elas também são, para mim, uma manifestação dessa transformação do mercado, que precisa estar cada vez mais centralizado, mais rápido, mais tecnológico. Então, talvez seja um exercício de mão em contramão, sabe? Tanto do mercado para a startup, quanto da startup para o mercado, e eu acho que assim o ecossistema vai se desenvolvendo. Exatamente. Acho que o perfil do cliente, né, que vem com poder de consumo, a gente vê exemplo, tem muita gente hoje mais nova que não fazia o que a gente fazia de maneira simples, de pegar e ligar para pedir uma pizza. Sim. As pessoas já têm dificuldade, isso vai desembocar nas empresas. Então esse perfil, e como que a tecnologia ajuda tudo isso, né? Pensando, colocando o cliente no centro do negócio. Sim. E essa mudança, o Fabrício fez assim, né? Para falar com o telefone. Agora é assim, né? Agora, se você pedir para uma criança de 5 anos de idade, falar assim, criança XYZ, finge que você está atendendo a mamãe, finge que você está atendendo o papai. Né? Ela muito provavelmente vai fazer assim. Ela não vai fazer assim. Então, ela nem sabe o que é isso. Ela fala, é assim, né? Estou me sentindo velho aqui, pessoal. Estou com o cabelo... Não, eu também, entregando aqui, eu, enquanto criança, sempre atendi, o meu sinal de telefone é assim. Perfeito. E a partir do momento que a gente não trata o mercado como uma entidade fantasmagórica, né? Eu, particularmente, gosto muito de entender a cidade ou o mercado como as pessoas. Então a gente fala assim, poxa, Poços de Caldas é uma cidade super acolhedora. Se as pessoas que estão aqui, elas não são acolhedoras, não tem como a cidade ser acolhedora, sabe? Então eu sempre gosto de pensar nessa perspectiva do sujeito. Sempre sobre pessoas. Sempre sobre pessoas. E se o sujeito ele muda, as necessidades, as dores, as vontades, tudo vai mudar. Então o mercado e as startups, as empresas de maneira geral, têm que se adaptar. Deixa eu fazer um intervalo aí, rapidinho, mas você vê que tá quente isso aqui, não perde. Já vou te lembrar que domingo tem reprise 14h30, tá? É uma ótima oportunidade também de rever sua família, a gente falar sobre inovação, sobre tecnologia, ecossistema, são palavras às vezes um pouco novas no vocabulário da sua família, mas é esse mundo que a gente tem encaminhado, então é importante a gente aprender sobre ele. Eu volto em instantes. No GR Day Clinic, redefinimos o conceito de cuidado e bem-estar. Aqui, as paredes não abrigam simplesmente salas de exames ou consultórios. Elas abraçam uma nova visão, uma estrutura onde cada detalhe foi minuciosamente planejado para oferecer conforto, luxo e cuidados excepcionais. GR Day Clinic, Rua Paraíba, 672.
GR Vivare, Jardim dos Estados. Estamos de volta com o Jornal 360 de hoje, recebendo aqui o Arthur Avelar, que é líder do Hub de Inovação do Moinho, e o Fabrício Svieschi, que é analista de negócios do Sebrae. No primeiro bloco, a gente se habituou aí com termos, startup, inclusive Hub de Inovação, é uma coisa que as pessoas também têm uma dificuldade de entender, parece coisa de outro mundo, mas não é nada disso, tudo é possível, a gente vai conversar mais sobre isso. O Fabrício está aqui hoje especialmente porque o Sebrae, como sempre, apoiando os melhores eventos, e todos os eventos, e você vai precisar voltar em Poços, viu, Arthur? Vai ser Dia 22 de junho, eu vou te deixar um convite, porque, olha, eu nunca vi um evento como esse em Poços de Caldas, e vai acontecer o Empreende Poços, o naipe, gente, olha o naipe dos palestrantes que estarão aqui. Olha isso, gente. Tiago Nigro, Maiara Cardi, a Natália Bilt, diz que ela cobra 11 mil uma sobrancelha. Fabrício já marcou a sua? 11 mil, 11 Vou deixar um pouco mais pra frente. Pra ficar bonitinha, se arrumar. Gente, o Giovanni Begossi, que é espetacular, que ele é o professor do oratório. Mas eu vou deixar o Fabrício falar aqui pra gente, porque ele veio cheio aqui de novidades a respeito desse evento. Fabrício, diante desse elenco, assim, tão diversificado de palestrantes, e tantos especialistas que Poços recebe, quais são os principais objetivos do evento? O que vocês esperam alcançar e impactar aqui nesse nosso ecossistema de negócios locais? Não, maravilha, Carol. Esse evento, a ideia dele é trazer conteúdo de ponta, então falar de assuntos que já estão no nosso dia a dia, que os empresários precisam, mas também de uma nova visão. O Tiago Nigro vai estar conosco também, e eles vão falar muito de cultura empresarial. Que cultura envolve pessoas e a base de todo o funcionamento da empresa. Então a gente vai falar de cultura, de marketing e vendas, marketing estratégico, de um conceito muito legal. A gente está falando de ecossistema de inovação, quando várias coisas se conectam. Como que a gente pode formar ecossistemas de negócios? Então, por exemplo, a Natália Biuri, que é uma grande palestrante, tem vários negócios. São negócios que se interrelacionam e ajudam esses próprios negócios a crescer e prestam serviço para outros negócios. Então existe um caminho para o crescimento que a gente não precisa ser especialista, fazer tudo, Tem como a gente criar, seja através de parceria ou de outros negócios complementares, prover um crescimento para as empresas. A gente vai falar, o El Professor de oratória, está na sua área aí. Pessoal, procurem, se vocês não sigam ainda, esse cara é fantástico. Giovanni Begossi, ele é maravilhoso, gente. Inclusive, ele dá sempre dicas de livros. A gente estava até comentando isso aqui nos estúdios, Arthur, antes de vocês chegarem, como as pessoas hoje, a gente estava falando de TV, de comunicação, como as pessoas hoje ainda têm dificuldade, de falar em público, de se comunicar. Gente, e o Giovanni, ele é incrível. E dá dicas de livros maravilhosos lá no perfil dele, se não segue. Segue e já garante um evento, Porque nada como conseguir ver aquela pessoa que você admira ao vivo ali, Exatamente. Ele pegou esse professor do La Casa de Papel, Ele lembra o semblante. Ele usou como brand, Como um elemento aí de brand. Isso, exatamente. E não só trazer pessoas de fora, Como Empreende Poços, a gente vai ter também um painel com as pratas da casa. Então, quais são os empresários referência que já estão aqui e que eles podem compartilhar com as empresas, do caminho. Não só grandes empresários, mas também os que estão no nível intermediário. Pequenas empresas aí estão começando. Isso eu acho tão incrível, gente, porque não afasta a gente, Falar, mas esses caras estão lá em cima, nunca que eu vou chegar naquele nível. Eu acho muito bacana essa preocupação do Empreende Poços de colocar você dentro desse evento e falar, olha, pera lá, eu tô aqui também, e eu tô palestrando, eu tô ali num painel, porque eu tô fazendo diferença no meu negócio e você também pode fazer. Então, eu acho essa aproximação, assim, super bacana. O Sebrae faz muito isso, Exatamente. Então, a gente quer estimular a economia daqui, trazer mais riqueza, e com isso desenvolver toda a população. A gente vai ter também uma feira de negócios lá, então vou ter vários stands onde a pessoa vai poder fazer network, falar da sua marca. Você vai ter que voltar, Esse é um problema excelente, A gente fala que tem problemão, Esse é um bom, Não, problemão, esse é um excelente problema. E falar de futuro, Carol. Acho que deixar um caminho mais claro, O que a gente pode esperar do futuro de Poços de Caldas, Vai ter um painel falando de ações que estão sendo construídas na parte de inovação,
de novas empresas chegando, do turismo da cidade. Então a gente está caminhando em várias vertentes, a gente vai ter uma visão mais clara e como que as pessoas, as empresas podem aproveitar para se conectar e surfar nessa onda, né? Por que não? A gente... É um dia todo de evento. Exatamente, um dia todo. Uma imersão aí. Uma imersão, um investimento de tempo, né? A gente sabe que é todo mundo cheio de compromisso, mas é uma decisão estratégica. Às vezes é um contato, uma conexão, uma fala, um insight que vai mudar, que muda tudo, a visão de negócio, é uma parceria. Então, se programem para participar, né, Arthur? Você já participou com certeza de vários eventos Eu desses. não sabia do evento, tá, pessoal? Então eu não estou fazendo aqui... Mas é novidade, viu? A gente está aqui, ó, trazendo como uma trazendo novidade. em primeira mão, né? Em segunda, porque na semana passada eu dei um spoiler. Mas eu vou fazer coro, né, ao que vocês estão trazendo, por quê? Eu falo que Minas Gerais é um estado gigantesco, né? São 853 cidades espalhadas por um estado gigante, geograficamente também, e falo do interior. E em muitos momentos a gente no interior se acostuma a sair para cidades maiores, nesse caso aqui vocês são muito perto de São Paulo, né? Ou eventualmente ir para Belo Horizonte, Rio, enfim, outros lugares, para consumir esse tipo de conteúdo. E eu sou super fã do Sebrae por N motivos, mas esse é um dos principais, porque o Sebrae ele consegue ter a capilaridade para atuar no Brasil como um todo, em Minas como um todo, e inverter um pouco dessa lógica. Então, você que mora em Poços de Caldas, tem nesse evento a oportunidade de consumir esse tipo de conteúdo de primeira linha aqui em Poços. Você não precisa sair daqui, né? Beleza, um dia realmente, né? Um dia de trabalho, você pode fazer muita coisa, mas, por exemplo, eu que estou vindo de uma outra cidade, tem um tempo de deslocamento, todo um custo e tudo mais. Vai dormir. Tem que ficar. Então, quem é daqui não pode perder, né? Pois é, quem é daqui, está daqui, tem que prestigiar o evento, porque acho que essas iniciativas elas mudam o jogo da cidade. E eu gosto muito de falar, sabe, Arthur, porque a gente olha sempre a grama do vizinho, né? A gente quer mais verde. Aí acontece um evento lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá no sul do país, você se desloca, arruma data com seu time, com a sua empresa, leva o time, investe e vai. Aí tem um evento com o mesmo peso, ou até maior, na nossa cidade, e você não vai porque acha que o que é lá fora é melhor. Sendo que os palestrantes são os mesmos, até melhores do que você foi lá fora. Então, para que isso é uma bobagem, né, da gente achar que porque é de fora é melhor. Poços de Caldas tem crescido exponencialmente. O Arthur está aqui hoje, inclusive, para trazer aí, ó, para várias pessoas falando do trabalho que ele tem realizado, inspirar Poços também. Então, olha como a gente tem conversado, né? Nosso mundo não tem mais portas, né? A gente hoje consegue trazer essas influências de todos os lugares. Então, para com isso de achar que porque não é lá fora, é São Paulo, tudo que é de São Paulo é melhor, né? São Paulo, eu vou ficar aqui na nossa cidade mesmo. É porque vocês de São Paulo não vieram morar aqui em Poços de Caldas, vocês vão aqui que é bom. O Arthur, quais são os maiores desafios que você identifica na gestão de hubs de inovações no contexto brasileiro? E você acha que a gente ainda está caminhando muito devagar nessa questão? O que falta? Boa pergunta. Essa é uma discussão quase que permanente de diferentes fóruns. O principal que a gente compõe é um fórum de hubs de inovação do Brasil, da Associação Brasileira de Startups. E a gente tem uma série de desafios. Obviamente eu vou destacar aqui alguns, porque a gente tem tempo para cumprir. Acho que um primeiro grande desafio ainda é cultura, como o Fábio trouxe, mas no sentido da percepção sobre o tema inovação. Sim. Como você disse, tem muitas pessoas que ainda não sabem exatamente o que é inovação, o que é o startup e tudo mais. E aí, eu gosto sempre de dizer que o problema, né, de se fazer entendido é do emissor da mensagem. Então, se a outra pessoa não está entendendo, acho que a gente tem Isso é comunicação. A gente tem que deixar a linguagem mais palatável e tudo mais. Mas, em certa medida, eu vejo que ainda falta letramento, mais informação, mais disseminação de conhecimento e uma linguagem mais fácil para a gente explicar o que é esse processo, né? Porque, como eu falei, não tem como a gente falar que uma melhoria no plantio de café não é inovação. Então, a gente tem que evitar falar que isso é só sobre tecnologia e tudo mais. Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de disseminação de conhecimento a respeito desses conceitos. Acho que essa é uma primeira questão. Excelente. Acho que tem uma segunda questão que é imperativo do mercado e do setor produtivo, né? Inovação, treinamento, em muitos momentos é tido como custo. E a gente precisa conseguir calibrar o quanto que isso, na verdade, é investimento para o crescimento daquela empresa e também o quanto que isso não pode
só gerar resultado no médio prazo. Então, a gente precisa compatibilizar a necessidade de inovação com o treinamento, mas também com resultados no curto prazo. A gente fala dessas vitórias rápidas, né, das Quick Wins. Por quê? Senão, uma grande corporação da cidade, e aí que eu também tive a oportunidade de conhecer hoje, posso um pouco melhor, vi que tem a Ferreira ou a Danone. Poxa, essas empresas são grandes corporações, não adianta a gente falar com elas que a inovação que vai fazer a melhoria de produtividade delas, que vai acontecer daqui a 3 anos. Ela precisa ter um pouco mais de rapidez para ver esse resultado. Acho que, de maneira geral, no contexto de hubs, essa é uma segunda dificuldade. E tem uma terceira dificuldade, se vocês me permitem ainda, por favor. É um pouco da formação de profissionais que estão, de fato, capacitados para trabalhar com esse assunto. Em muitos momentos, eu percebo que as corporações, as empresas, veem inovação como algo muito subjetivo. Eu fui ao Sul recentemente, em um grande evento em Porto Alegre, eles usam uma expressão que eu gosto, que é assim: inovação não é legalzice. Então assim, é legal você ter um puff colorido, uma piscina de bolinha e tudo mais, legal, mas assim, e aí? Como que a gente consegue, de fato, então, conduzir por meio de um processo, metodologia, essas ideias? E aí, felizmente, a gente, enquanto brasileiro, vive num país que tem um povo muito criativo. Demais. Muito porque também tem que se virar no dia a dia, né? Mas como que a gente, então, a partir de um processo metodológico, consegue converter todo esse potencial criativo, do povo brasileiro em produto, em CNPJ, em nota fiscal? Então, também, ao meu ver, também existe uma questão na formação desses profissionais. E, obviamente, uma coisa que eu acho que é comum a todos os ecossistemas de inovação no Brasil, que é a falta ou a necessidade de conexão. Isso, inclusive, é uma das principais coisas, das principais motivos que me trouxe até aqui. A gente hoje, como você falou, o mundo não tem mais porta, não tem mais fronteira, né? Há quem diga que a gente vive no maior país do mundo, que é a internet, com o maior número de habitantes, entre aspas. Então, se a gente se isola no nosso ecossistema, a gente acaba deixando de perceber o tanto de riqueza, de vocações que outras cidades, outros ecossistemas têm. Então, a gente compõe hoje o Fórum de Hub de Inovação do Brasil, justamente porque a gente quer saber o que está acontecendo em Porto Alegre, em Florianópolis, em Manaus, em Recife, em Goiás, em Goiânia, né? E toda essa rede constrói uma série de empresas, organizações, de hubs que estão aí no dia a dia construindo um país que, por meio do empreendedorismo, da inovação, consegue ser mais competitivo, gerar mais empresas, mais emprego, aumentar a massa salarial, porque é assim que a gente entende que a gente consegue gerar essa onda de prosperidade. Você quer contribuir, Fabrício? Sim, não, é perfeita essa fala. E até contribuição e uma pergunta também. Oba! Né? A gente tá... Falei que ele ia me ajudar a fazer a entrevista hoje. A gente está justamente nesse momento aqui em Poços de Caldas. Um grande potencial, mas muita coisa sendo feita de maneira um pouco isolada, desconectada. Muita coisa boa acontece, portas fechadas, né? Empresas a portas fechadas. Exatamente. E a gente acaba perdendo profissionais. A gente tem excelentes instituições de ensino aqui. Profissionais vão para outras cidades, outros estados ou outros países por não verem que aqui é um local onde o conhecimento deles vai ser aplicado, vai virar negócio, vai transformar vidas. A gente tem prefeitura que nos apoia, a gente tem várias empresas e a gente, através de uma metodologia, né, que a gente acredita muito nisso, o Sebrae está trazendo, está fazendo uma ativação do ecossistema. Então, colocou um tanto de gente boa para pensar junto, despertar a inteligência coletiva e traçar uma visão comum, onde a gente vai atrair e reter esses profissionais, aumentar o PIB da população através de soluções e empresas inovadoras, né, e a inovação é fruto da pessoa criativa, né, que precisa estimular isso ao longo da vida e acaba perdendo um pouco. Mas eu queria entender de você qual que é a sua visão dessa sua experiência. Assim, é possível, de fato, é uma coisa tangível, aumentar a qualidade de vida, gerar mais negócio e riqueza para a cidade através da inovação, mesmo sendo um pouco intangível em alguns pontos. Esse trabalho, como que você enxerga o futuro, né, que a gente está desenhando, de um presente que você já viu em outros lugares? Tenho convicção disso. Inclusive, eu oriento todos os meus esforços pessoais, profissionais, a partir dessa crença. Eu vou trazer alguns elementos aqui e prometo responder objetivamente a sua pergunta. A gente hoje tem, no Brasil, 27 capitais, 26 e o Distrito Federal. Essas cidades, elas correspondem a 0,5% do total de municípios do país, que são 5.568, mais o Distrito Federal e mais Fernando de Noronha.
E elas concentram 20% da população nacional. E aí eu volto no tamanho do Brasil, falei do tamanho de Minas, mas também no tamanho do Brasil, enquanto um país que é gigantesco, muito diferente entre si, com diferentes regiões, com muitos municípios. E como que a gente consegue pensar o desenvolvimento do país se a gente não pensar o desenvolvimento descentralizado do interior? De polos regionais, a manutenção dessas pessoas que são nascidas, formadas nessas cidades, nessas regiões. É muito difícil, porque senão a gente vai viver um pouco do que a gente vive hoje. A turma se concentra muito em São Paulo capital, e São Paulo é uma cidade que tem 20 milhões de habitantes. Sim. E que esse inchaço populacional faz com que a população, por exemplo, sofra para ir para o trabalho. Gaste 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Então, particularmente, eu acredito que desenvolver ecossistemas de inovação no interior, descentralizados pelo país, seja uma ótima forma, primeiro, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, manter elas no seu território e, principalmente, dar, entre aspas, escala ao desenvolvimento do país. Não tem como a gente pensar que o Brasil vai ser a 5ª maior economia do mundo se a gente tiver só São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte como esses motores. Então, eu acredito muito nessa descentralização do crescimento do país. Agora, eu acho que a gente já tem bons exemplos, mineiros, inclusive, e internacionais, e evidências de que isso é possível e de que isso já aconteceu. Eu vou começar pelo caso mais famoso, talvez fora, mas depois eu vou trazer para a realidade de Minas. O Vale do Silício, na Califórnia, em São Francisco, eu acabei de voltar de lá, inclusive, vivia esse mesmo drama. Você tinha boas universidades, Stanford, Berkeley, mas essas pessoas muito bem formadas acabavam indo para outras empresas. E aí, em dado momento, num movimento coordenado entre universidade, governo e setor produtivo, disseram assim: gente, se a gente quiser desenvolver a região, a gente vai precisar manter esse capital humano aqui, que já é o mais importante, manter o capital humano aqui, melhorar o ambiente de negócio, converter ciência em negócio, e a gente vai fazer o desenvolvimento da região. A primeira grande empresa que vem nesse movimento do Vale do Silício é a HP, de 2 estudantes das universidades da Califórnia, que antes ainda nem era chamada do Vale do Silício. Então, a região se desenvolve e hoje é a maior polo de inovação do mundo. É impressionante, porque você caminha nas calçadas e aí você vê assim, sede da Google, sede da Meta, sede da Amazon, assim, uma atrás da outra. Mas esse movimento ele não acontece organicamente. Essa coordenação do ecossistema, que o Sebrae também faz muito bem, tem metodologia para fazer isso, é determinante para que isso se torne realidade. Mas eu sempre gosto de dizer que não adianta a gente fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, deu certo em tal lugar, vai dar certo aqui. Não. O lugar é diferente, as pessoas são diferentes, então a gente precisa fazer essa adaptação. E Santa Rita de Sapucaí, uma cidade de Minas, do interior, não muito longe daqui, fez isso, pequenininha, salvo engano tem 40 mil habitantes, fez isso com maestria. Se transformou no Vale da Eletrônica, justamente aproximando a instituição de educação superior, o governo, as empresas e fazendo com que esses egressos empreendessem na cidade, gerando essa onda de prosperidade. Para encurtar a história, e aí vocês podem acessar também o material do Sebrae junto com o Protec, que narra o caso de Santa Rita de Sapucaí, nos últimos 20 anos, eles melhoraram o PIB per capita em 3 vezes. Então, o PIB per capita de Santa Rita de Sapucaí praticamente triplicou nos últimos 20 anos, e além disso, veio acompanhado de uma mudança significativa no IDH da cidade. Então, as pessoas estão lá, as empresas foram criadas ou foram para lá depois, gerando mais prosperidade, gerando atração e a retenção desses talentos e, obviamente, fazendo a arrecadação de impostos subir um pouco mais e aí melhorando o sistema de saúde público, o sistema de educação. E aí é aí que a mágica acontece, quando todas essas engrenagens elas rodam. Uma reação em cadeia. Em cadeia. Porque a gente vive em sociedade, eu gosto de dizer que a pandemia ela deixou uma mensagem muito nítida para a gente. Ainda que a gente tenha as nossas liberdades individuais, os nossos direitos, a gente vive em sociedade. Então, se a gente não pensa de maneira complementar como que a gente consegue, junto, coordenar esse movimento, a gente não consegue transformar nenhuma cidade. Essa também é uma das crenças que orienta a gente no Moinho. Toda cidade ela tem uma riqueza, ela tem seu potencial. Assim como toda pessoa. Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas qualidades. A gente sempre prefere olhar as qualidades, porque é a partir delas que a gente consegue gerar impacto positivo. Então, é um pouco desse processo, que também não é fácil não, tá, gente? A gente está conversando aqui é super fácil de fazer, não, assim.
porque estamos no caminho. Mas precisa dar o passo, né? Sem dúvida. Já não é fácil de fazer. Sem ninguém dar o passo, se não acontecer esse movimento de ativação que o Sebrae vem trazendo, aí ele não acontece mesmo. Não acontece. Deixa eu fazer um intervalo, senhores, deixa eu fazer um giro. Põe um giro de notícia pra gente, Adriano, no intervalo, e eu volto, porque o tempo passa muito depressa quando o assunto é bom, né? A gente volta aí na sequência para ir pro último bloco do 360. Biden sanciona a lei para banir TikTok nos Estados Unidos. ByteDance tem 9 meses para vender a operação americana antes que downloads sejam proibidos. CEO afirma que aplicativo não vai a lugar algum. Atendimentos por telemedicina cresceram 172% em 2023. Em 2023, foram mais de 30 milhões de consultas remotas no país. Estudantes brasileiros vencem maior torneio de robótica do mundo. No total, o Brasil conquistou 9 medalhas durante o Campeonato Mundial de Robótica realizado nos Estados Unidos. GR Vivare, Jardim dos Estados. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Último bloco do 360 de hoje, um programa super especial, a gente falando aqui sobre inovação, ecossistemas, recebendo o Arthur Avelar e o Fabrício Zviesky. O papo tá quente, o papo tá bom, e aí eu já vou aproveitar que tá quente, que você tá aqui me assistindo, você já sabe que vai acontecer o Empreende Poços, 22 de junho, é isso, Fabrício? Exatamente. 22 de junho. 22 de junho. Tá pertinho, gente, tá pertinho daqui, pertinho. E aí, Fabrício, eu sei que esse evento traz, né, um diferencial, que é uma oportunidade de network exclusiva, não é isso? Você pode comentar como é que vai acontecer com os pacotes do evento e onde que a gente já pode garantir a nossa vaga. Gente, porque a gente tá falando aqui, né, e as coisas têm limite, né, espaços, né? E é muito comum, especialmente aqui em Poços de Caldas, depois o pessoal vem atrás da gente e falou, arruma um jeitinho de eu ir, não consegui comprar antecipado. Não tem jeitinho, porque espaço físico, né, a gente não cabe, não é isso, Fabrício? Exatamente. Eu lembro do Sebrae, do último evento do Sebrae, o Digital Day, né? O que eu recebi de mensagem, o Carol, vê se você consegue arrumar, eu falei, não tem, acabou. Exatamente. Acabou, né? Dia 22 está logo ali, vai ser num sábado, um dia, vai ser muito bacana. Não deixem para a última hora. Não deixem para a última hora. Até porque a gente sabe que a gente está no primeiro lote, vai ter virada de lote, né, para vocês poderem escolher os melhores lugares, tá? Se tiver empresa que quiser patrocinar ainda bacana, tem tempo, tá? A gente vai ter uma vila gastronômica lá também, então legal, além da pessoa fazer network, né, comer alguma coisa gostosa, ter essa experiência lá junto com os demais, vai ser muito bacana. E em relação à experiência, são diferentes espaços que a gente tem. Então, a gente sabe que no evento a gente tem as primeiras fileiras e aí vai indo para trás. Então, a gente tem uma área que a gente chama de área Gold. Sim. Que
acessa todas as palestras e tal. Enquanto o Fabrício vai falando, ele vai falando das áreas. Adriano, coloca a foto do evento para mim. Isso, perfeito. Que aí o Fabrício vai falando só para você ver o nível do evento que Poços vai receber. Não, coloca a foto primeiro, depois a gente mostra os pontos de... essa. Peraí que tá vindo, gente? Estamos ao vivo, tá? Acontece. Aí, ó. Agora fala. Essa galera aí. Então, você pode escolher na área Gold, você vai ter a visão de todas as palestras, poder assistir, trocar experiência. A gente tem uma área Premium, que já vai estar numa parte mais selecionada ali do evento, uma vista mais próxima dos palestrantes. Tem uma área VIP também, que aí já vai conseguir... ter acesso à gravação, o vídeo, fotos profissionais também, né? Que a gente sabe que é um momento único. Bacana. E tem uma área Prime, onde além de participar do evento, trocar experiência, vai poder ter até mentoria com um dos palestrantes e ter acesso à área onde vão estar os palestrantes, com um coffee break diferenciado. Então, é importante entender para o momento de cada um o que faz mais sentido dentro desses diferentes pacotes. Sem dúvida. Vai ser muito bacana. E você deve estar pensando assim, nossa senhora, esse evento com esses palestrantes maravilhosos, não vou poder ir porque vai ser muito caro. Primeiro vamos lembrar que isso é um valor, é um investimento, não é caro, né? Caro é ficar sem as informações para crescer o seu negócio e você vê seu concorrente fazendo isso. Mas, gente, os valores estão acessíveis. Tô dizendo, Carol, tô te falando isso, tá? Eu vi o valor e eu não acreditei. Tô acostumada em eventos, né? O FIRE, o Summit, são eventos que levam esses palestrantes e o valor está muito acessível. Adriano, põe pra gente onde a pessoa adquire aí os ingressos, nos nossos parceiros aqui do Grupo Ribeiro, lá no São Geraldo, também ali no Viote, ali na Paraíba, e no GRD Clinic também, quer dizer, centro da cidade, tem aí espaço para todo mundo, então aí você adquire os pacotes. E também, gente, pela internet, se você entrar no Instagram do Grupo Ribeiro, lá tem o link falando tudo sobre o evento, explicando cada pacote. Vale muito a pena. Detalhe, tá? Você ainda pode, né, tem a facilidade de parcelamento aí desse investimento. Então, já tô lá. Exatamente. E ainda dentro dos pacotes tem uma possibilidade de fazer um trabalho pré-evento, de preparação, de network, de contato. Que legal. E alguns pacotes vão ter atividades pós-evento também. Então vale a pena entender exatamente o que está dentro de cada um. Isso. Bacana. Olha aí, gente. Maravilha. Super informação. Isso. O que mais, Fabrício? Se a pessoa quiser acessar também mais fácil ali um outro canal pelo Guichê Web. Se colocar Guichê Web, que é um site, uma plataforma de eventos, e colocar Empreende Poços, vai ter todo o detalhamento lá também. Vai estar lá igual vocês gostam de ver, igual vocês veem nas redes sociais, né? Escritinho, tudo bonitinho, Isso. Como é que é o evento, falando de cada palestrante. Sei que vocês gostam assim. Então, ó, Empreende Poços, Guichê Eventos, Guichê Web. Exatamente. Muita gente boa lá. Vai ser um dia épico aí para a cidade. Gente, pessoal, não percam, pessoal. Olha o nível desses palestrantes, vai ser épico mesmo. Não, vai ser incrível. 22 de junho. O Arthur já está até anotando que ele vai voltar para a foto. Se ele tiver com a agenda liberada, né? Porque ele também não para. O Arthur, eu queria saber da sua experiência como líder inovativo em Minas Gerais. Tá. E como que essas experiências moldam a sua visão sobre inovação e sobre liderança. Tá. Primeiro eu preciso dizer que foi a experiência que me trouxe até aqui, né? Olha as conexões, que maravilha. Exato. Não é isso, gente? O Inovativa é um programa de aceleração de startups do governo federal, mas como o Brasil é muito grande, o governo federal precisa de algumas lideranças que já atuam junto às comunidades, junto ao ecossistema, para dar divulgação, dar visibilidade a esse processo. Então, hoje é uma das maiores políticas públicas de inovação, né, do país, consequentemente do mundo. E eu, com muita honra e responsabilidade, fui um dos escolhidos para representar Minas Gerais no ciclo passado. E aí eu tive a feliz oportunidade de ter como líder também, como colega, né, nesse processo, que depois se transformou em um amigo, o Alex, que é daqui de Poços de Caldas. Está nos nossos estúdios aqui, viu, da TV Poços. Que nos assiste em loco. E o Alex tem um trabalho super bacana aqui na cidade também, né, no setor de tecnologia e de inovação. Sim, nosso parceiro aí. E referência para Poços, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, por conta do trabalho que faz aqui, inclusive reconhecido e escolhido também pelo Inovativa como líder em Minas Gerais. Basicamente, esse processo fez com que a gente tivesse a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros estados e outras cidades, e principalmente de
estimular, por meio desse programa de aceleração, pessoas no interior, nas capitais, enfim, no Brasil como um todo, que têm ideias muito bacanas, que podem se transformar em negócios, mas que em muitos momentos precisa de um empurrãozinho. Então, o Inovativa, ele cumpre esse papel de estimular com que a gente converta essa criatividade, né, o desejo das pessoas em ter alguma empresa em algo mais real. Assim. E aí o Inovativa oferece uma série de mentorias, conexões, conteúdo mesmo programático para ajudar você, que eventualmente tem uma ideia de negócio, a prosperar por meio disso. Muito bacana. Vou para a última pergunta, senhores, nós já estamos aqui caminhando para o final, e essa para os dois aí, a gente falando aqui a nível Brasil em termos de educação, o que vocês acreditam que pode ser feito para transformar a educação no Brasil, e qual o peso dessa questão da educação na pasta do desenvolvimento do país? Maravilha. Bom, a educação, ela precisa de uma visão diferenciada. A gente vê que as disciplinas, os métodos são de muitos anos atrás. O mundo mudou e muitas vezes o sistema de educação continuou o mesmo. Então a gente faz um trabalho intenso aí para levar uma mentalidade, para trabalhar questões comportamentais, né, relacionadas à inteligência emocional, a criatividade mesmo, a inovação, para que a pessoa não perca isso ao longo da vida, né? As crianças são altamente criativas ao longo da vida, elas vão perdendo a criatividade e chega nas empresas, a gente precisa de inovação, só que a pessoa não tem estímulo à criatividade. Então, esse é um trabalho de base importante, e a gente fala muito de trazer essa visão de empreendedorismo, não só para criar empresas, mas para empreender na vida, na sociedade, dentro de uma própria empresa, né? O intraempreendedorismo também que a gente trabalha. Então, a escola, né, o futuro do país está na mão dessas pessoas, e a gente tem um papel fundamental, que todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a educação, de trazer novas competências, novas experiências, provocar para que o Brasil continue no caminho da evolução e a gente não perca para outros países, assim, porque a transformação ela vai continuar acontecendo. É digital, mas ela começa com a mentalidade. Então a gente enxerga muito isso, trabalhar uma mentalidade diferente para preparar as pessoas para esse mundo extremamente volátil, veloz que a gente vive hoje em dia. E dar todo o apoio necessário. Esse é o nosso papel hoje. Muito se fala atualmente sobre inteligência artificial, né? Eu particularmente acredito mais na inteligência humana. Eu acho que tecnologia, inteligência artificial e as outras tecnologias emergentes, elas são ferramentas para que a gente consiga, de alguma forma, tirar o que está na nossa cabeça e aplicar isso, né, no mundo real. Eu acho que tudo que o Fabrício colocou é super bem colocado. Eu não gosto de falar sobre educação sem perder de vista a formação do indivíduo como um todo, né? Eu gosto muito de uma análise de educação que coloca o indivíduo como um ser autônomo na sociedade, né? Que entende o seu papel na sociedade e que contribui para que essas relações, né, entre seres, inclusive dos seres humanos com o meio ambiente de maneira geral, ela seja saudável. Então, eu acho que a gente tem que partir sempre dessa perspectiva. Num segundo momento, eu acredito que a educação, ela de nada serve se ela não gera emoção, se ela não deixa rastro, se ela não é materializada em alguma coisa que a gente consegue perceber. E aí isso pode ser desde um trato diferente com alguma outra pessoa, ou de uma educação mais profissional, mais empreendedora, poxa, que permitiu com que hoje a gente tivesse todo esse arcabouço de tecnologia que a gente está tendo aqui para a gente fazer uma gravação dentro de um estúdio e ser reproduzido para Poços como cidade. Então, eu acho que a educação ela tem que ter essa perspectiva, né, humanizadora e de formação do indivíduo, mas principalmente da gente sempre refletir, né, e ter uma análise crítica do por que eu estou aprendendo isso, né? Assim, onde que eu vou usar isso? Como que eu posso ajudar, a partir desse conhecimento, a sociedade, a cidade, a sociedade, a se transformar em um lugar melhor? Então, eu gosto muito dessa perspectiva, tanto, né, do entendimento do indivíduo, mas principalmente do que a gente faz com aquilo. E aí, o mundo muda, então a educação, ainda que ela siga esses princípios basilares, né, daqui a 200 anos, a gente vai ter outras ferramentas, outras tecnologias, e eu acho que a gente precisa ir se adaptando, porque no final do dia a gente vive enquanto sociedade, a gente sempre está se relacionando.
O que a máquina não vai conseguir substituir é a relação humana, é o olho no olho, é esse interesse genuíno que a gente tem de viver em comunidade, enfim. Então, eu acho que se a gente aborda a educação dessa maneira ampliada, né, a gente consegue ter sucesso. Bem dentro dessa questão de educação emocional aqui que o Fabrício colocou, né? Antes da gente aprender aquela educação prática do dia a dia, né? Primeiro a gente se autoconhecer, né? Mindset nesse sentido. E chegamos no final, gente. Olha, eu não acredito. Mesmo. Vamos fazer esse coro, vamos fazer de novo. E chegamos no final, gente. E agora clássico. Não é possível. Que delícia de programa. Fabrício, obrigado mais uma vez, viu? Tamo junto. Você é sempre muito bem-vindo aqui à TV Pós. Adorei conhecer você, Arthur. Assim, né? As suas informações te precedem aí do que você tem feito pela inovação no nosso país. Espero que hoje você possa inspirar muitas pessoas. Você está aí aqui em Poços dentro de um evento com pessoas que também querem absorver do seu conhecimento. Acho que vai ser incrível e com certeza você vai ouvir falar disso em ações acontecendo aqui dentro da nossa cidade. Muito bom. E vou lhe lembrar, antes da gente terminar, que 22 de junho você tem Empreende Poços, você já deve adquirir aí o seu ingresso. Para não ficar de fora, a gente está falando de educação, terminando falando de educação, é uma ótima forma de você exercer essa educação empreendedora aí que você tem dentro de você. Eu te espero até na próxima quinta-feira, domingo tem reprise. Até mais. Tchau. Grupo Ribeiro. Nossa prioridade é você.